Jeremias, capítulo 3. O Senhor Deus diz: se um homem se divorciar da mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, Senhor, quem está falando. Olhe para o alto dos montes e veja. Será que existe algum lugar que você não agiu como prostituta? Você ficava na beira da estrada, esperando os fregueses, como uma árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios. E por isso que não tem chovido e as chuvas de primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha. E agora você me diz: tu és o meu pai, tu me tens amado desde que eu era criança. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel, foi isso que você disse, mas continuou fazendo tudo o que podia. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse: você está vendo o que fez Israel? Aquela mulher infiel que virou as costas para mim? Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como prostituta. Eu, o Senhor, pensei assim: depois de fazer tudo isso, com toda certeza ela voltará para mim. Porém não voltou. E Judá, a sua irmã infiel, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, a sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério, adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu, o Senhor, estou falando. Aí, Deus me disse que, embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda era menos culpado do que a irmã Judá. Ela mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo: ó Israel, infiel, volte para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor, seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra você deu o seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: volte, povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, um de cada cidade e 2 de cada grupo de famílias, e vou levá-los de volta ao Monte Sião. Eu direi a vocês, líderes que me obedecem, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, vocês se tornarem,
Quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na arca, nem lembrarão dela. Não precisarão dela, não farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém, chamada de trono do Senhor Deus, e todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se reunirá com o de Judá, e eles voltarão juntos para a terra do norte, para a terra que dei aos seus antepassados. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu queria aceitá-lo como filho. Ele dá uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, que está falando. No alto dos montes se ouve um barulho. São os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido do Senhor, seu Deus. Voltem, todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem, sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos, que temos adorado com gritos altos nas montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode nos ajudar. O povo de Israel, por termos adorado Baal, o Deus da vergonha. Perdemos tudo o que os nossos pais conseguiram desde que éramos crianças, isso é, as ovelhas, o gado, os filhos e as filhas. Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha. Desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, nós e os nossos antepassados temos pecado contra Ele e não lhe temos obedecido. Jeremias capítulo 4. O Senhor Deus diz: povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabo com eles e seja fiel a mim. Então sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Todas as nações pedirão que eu as abençoe e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém: passem o arado na terra que não foi preparada para plantar, e não semeiem as sementes no meio de espinhos. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo, e por causa das maldades que você tem feito, o meu furor será como fogo e ninguém poderá apagá-lo. Toquem a corneta em toda a terra, gritem bem alto e bem claro. Digam ao povo de Judá e de Jerusalém que corra para as cidades protegidas por muralhas. Mostrem o caminho que vai a Sião, corram para os abrigos. Não demorem. Do norte, Deus vai trazer desgraça e grande destruição, como um leão que sai do seu esconderijo. Um destruidor de nações vem vindo para atacar o povo de Judá, para acabar com o povo de Judá. As cidades de Judá serão destruídas e ninguém morará nelas. Portanto, vistam roupas feitas de pano grosseiro como sinal de tristeza. Lamentem e chorem, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de Judá. O Senhor Deus diz: naquele dia, os reis e as autoridades perderão a coragem. Os sacerdotes
ficarão abalados e os profetas ficarão admirados. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, tu enganaste completamente o povo de Jerusalém. Disseste que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém que do deserto um vento muito forte, muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será o vento fraco que separa a palha do trigo. O vento que vem mandado por Deus será muito forte. Agora é Deus mesmo que está dando a sentença contra o seu povo. Olhem, os inimigos vêm vindo como nuvens. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania, e os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Estamos perdidos, estamos acabados. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração, para que você esteja salva. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos? Mensageiros da cidade de Dan e das montanhas de Efraim anunciam as más notícias da invasão. Eles mandam avisar as nações e dizer a Jerusalém que os inimigos vêm vindo de um país distante e que eles vão dar o seu grito de guerra contra a cidade de Judá. Eles vão cercar Jerusalém como homens que guardam uma plantação, pois a nossa nação se revoltou contra Deus, o Senhor. Judá, você trouxe esse mal para você mesmo por causa do seu modo de viver, por causa das coisas que tem feito. O seu pecado trouxe esse sofrimento e feriu o seu próprio coração. Eu, o Senhor, estou falando. Que dor! Não posso suportar tanta dor. Ah, meu coração! O meu coração está batendo forte. Não posso ficar calado, pois ouvia as cornetas e os gritos de guerra. Uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro está arrasado. De repente, as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver as bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta da batalha? Deus diz: o meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas que não compreendem as coisas. Para fazer o mal, são espertos, mas não sabem fazer o bem. Então olhei, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e no céu não havia luz. Olhei para as montanhas, e elas estavam tremendo, e os montes balançavam para lá e para cá. Vi que não havia ninguém, e que até os passarinhos tinham fugido. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus, por causa do seu grande furor. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou e não mudará de ideia. Ele decidiu e não voltará atrás. Quando ouvirem o barulho dos cavaleiros e dos atiradores de flecha, todos sairão correndo. Alguns fugirão para a floresta e outros fugirão pelas rochas. Todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas. Jerusalém, você está condenada. Por que se veste de vermelho? Por que usa joias e pinta os olhos? Não adianta nada você querer ficar bonita. Os seus amantes a rejeitaram, e o que eles querem é matá-la. Ouvi um grito igual ao de uma mulher com dores de parto, um grito como o de uma mulher dando à luz ao seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém, respirando com dificuldade, estendendo as mãos e em desespero e dizendo: estou perdida, eles vêm vindo para me matar. Jeremias capítulo 5. Moradores de Jerusalém, procurem nas ruas, olhem para todos os lados.
Vejam com seus próprios olhos, procurem nas praças, vejam se conseguem achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém. Embora jurem por Deus e Senhor, o juramento de vocês é falso. E o que o Senhor quer é fidelidade. Ele os castigou, mas vocês não se importaram. Ele os esmagou, mas vocês não aprenderam a lição. Foram teimosos e não quiseram voltar para Ele. Então eu pensei, só os ignorantes agem assim. São eles que não têm juízo, não conhecem a vontade do Senhor, nem sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Agora vou procurar os homens importantes e falar com eles. Com certeza eles conhecem a vontade do Senhor e sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Porém, todos eles rejeitaram a autoridade de Deus e não quiseram lhe obedecer. Por isso, um leão da floresta os matará, um lobo do deserto os fará em pedaços, e um leopardo ficará escondido para atacar as cidades deles. Se saírem da cidade, serão despedaçados, pois os seus pecados são muitos, e muitas vezes eles têm abandonado a Deus. Deus perguntou: por que devo perdoar os pecados do meu povo? Eles me abandonaram e estão jurando por deuses que, de fato, não são deuses. Eu alimentei o meu povo até que eles ficassem satisfeitos, mas eles cometeram adultério e gastaram o seu tempo com prostitutas, como cavalos bem alinhados, ardendo em desejo. Cada um deles anda atrás da mulher do seu vizinho. Será que não devo castigá-los por causa dessas coisas? Será que não devo me vingar de uma nação assim? Vou dar ordem aos inimigos para que derrubem as suas plantações de uvas, porém não mandarei que as destruam completamente. Vou dizer aos inimigos que arranquem os ramos das parreiras, pois esses ramos não são meus. O povo de Judá e o povo de Israel me traíram abertamente. Eu, o Senhor, estou falando. O povo disse que o Senhor Deus estava enganado. Eles disseram assim: o Senhor não vai fazer nada, nenhum mal vai acontecer com a gente. E não haverá nem guerra nem fome. O povo diz que os profetas são apenas vento que não tem nenhuma mensagem de Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me disse: Jeremias, eu vou lhe dizer o que vai acontecer com esse povo por ter dito essas coisas. Eu farei com que as minhas palavras sejam como um fogo saindo da sua boca. Jeremias, esse povo será como lenha, e o fogo vai queimá-lo. Escute, povo de Israel, o que o Senhor diz. Eu, o Senhor, vou trazer de longe uma nação para atacá-los. É uma nação forte e antiga, que fala uma língua que vocês não conhecem e palavras que vocês não entendem. Os soldados desse país são valentes. Com as suas flechas, eles matam sem dó nem piedade. Eles vão comer as colheitas e os alimentos de vocês e matar os seus filhos e filhas. Vão comer os rebanhos e o gado e devorar as frutas das suas parreiras e figueiras. E o exército deles destruirá as cidades protegidas por muralhas em que vocês confiam.
Porém, eu, o Senhor, afirmo que mesmo naqueles dias não destruirei completamente o meu povo. Quando perguntarem por que foi que eu fiz todas essas coisas, você, Jeremias, dirá: vocês abandonaram a Deus e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Agora servirão a estrangeiros de uma terra que não é de vocês. Deus diz: avisem os descendentes de Jacó, digam isso ao povo de Judá. Preste atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês que têm olhos que não veem e ouvidos, mas não ouvem, eu sou Deus, o Senhor. Porque vocês não me tremem, porque não tremem na minha presença, fui eu quem pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não podem passar. Porém, vocês são um povo teimoso e rebelde. Você se revoltou e me abandonou. Vocês não disseram no seu coração: precisamos temer o Senhor nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo, quando há chuva no outono, como a da primavera. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, os seus pecados e as suas maldades afastaram essas coisas boas e vocês não puderam aproveitá-las. No meio do meu povo existem homens maus. São como as pessoas que armam arapucas para pegar passarinho, mas as armadilhas deles são para pegar gente. Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. E por isso que são poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limite. Não defendem a causa dos órfãos e nem se importam com os direitos dos pobres. Mas eu os castigarei por causa disso e me vingarei dessa nação. Sou eu, o Senhor, que está falando. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam um povo. E o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim?